Então tá, muito bem. Muito bom dia, muito boa tarde a todos os alunos do oitavo ano do Ferreira Viana, nosso Ferreirinha, querido Ferreirinha. Bom, gente, passando para gravar a nossa primeira aula à distância, tá? Então, gente, vamos nos organizar aqui, tá? Até então, estávamos fazendo as nossas aulas, né? Na verdade não eram aulas, eram atividades que nós fazíamos, que eu passava, né, semanalmente alguma coisa para vocês fazerem. Todas elas estavam e voltaram em cima daquela temática da questão da desigualdade social, né, da diferença de classes, do quanto isso é uma questão evidente dentro da nossa realidade. Bom, pessoal, então, a partir de hoje, tá? Estou gravando dia 5/7, a partir de hoje, né, desta semana seguinte, nós começaremos com as nossas aulas, e aí sim com conteúdos do nosso currículo, com conteúdos que a gente deveria estar estudando dentro da sala de aula. Portanto, né, eu utilizarei desta metodologia que vocês estão vendo, ou seja, eu estarei aqui neste cantinho, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, e farei umas explicações em relação a esses slides que ficará projetado aí para vocês, tá bem? Eu pretendo fazer aulas curtas, tá? Não me estender muito nas explicações. Quando ficar muito extenso, fracionar isso, tá? Então, se eu fracionar numa semana, dar um pedaço da como se fosse sala de aula normal, né? O professor explicou a matéria um pouco, na outra semana ele retoma, explica mais. Então, para que a gente não tente ultrapassar muito a casa dos 20 minutos. Essa é a minha ideia, tá? Sabe que eu tenho um problema, que eu falo demais, mas eu vou me esforçar, tentar fazer ali a coisa mais sucinta possível, tá? Então, nós vamos usar estes slides que vocês vão ver aí. Por vezes, algumas coisas eu vou dizer, não precisa copiar isso aqui e tal, mas estes slides que vocês estão vendo na tela será basicamente o nosso quadro, né? Seria como se vocês estivessem copiando a matéria do quadro. Aí algumas coisas eu vou dizer, vou marcar ali, você não precisa copiar e tal, tá bem? Então é isso. Eu vou começar, tá? Vou começar a nossa aula à distância, nossa primeira aula, pelo que a gente já tinha visto na sala de aula, porque a gente viu isso lá em março, né? Fevereiro, março. Então faz muito tempo que a gente não assiste uma aula de história, faz muito tempo que nós estamos parados. Então é importante, né, antes de chegar jogando conteúdo novo, que a gente reveja aquilo que a gente já fez, tá bem? Então vamos lá, gente. Nós estávamos estudando a organização político-administrativa da América Portuguesa. Então, né, era o período, basicamente é o período de surgimento do Brasil para Portugal. Então, esse é um assunto muito interessante, né? Porque lida da nossa história, da nossa realidade, do nosso país. Então, como que o Brasil foi tratado por Portugal neste período inicial aí da sua história? Tá bem? A gente sabe já que Portugal, num primeiro momento, não manifestou interesse no Brasil, mas que isso foi mudando ao longo dos anos, tá bem? Vamos lá, então. O Brasil, então, de 1500 a 1530, o Brasil foi um território, né, que basicamente Portugal tomou posse, mas Portugal, né, não administrou o Brasil de dentro do Brasil. Ou seja, o Brasil passou a ser administrado de fora, como sempre, basicamente, né, o poder central estava em Portugal. Mas, durante esse período, o que a gente chama de os interesses de Portugal não estavam no Brasil. Os interesses de Portugal estavam fora do Brasil, estavam, né, nas Índias, estavam justamente em chegar às Índias, que esse era o propósito que fez com que, por exemplo, o Cabral viesse parar aqui no Brasil. Aí a discussão se foi proposital, se não foi, é outra questão, né? Mas o fato é que eles estavam indo para as Índias, a Índia, né, o país da Índia, que era realmente um lugar muito rico em questões de especiarias, que eram os produtos que eles procuravam, né, de pedras preciosas, ouro, metais que se
tinha também na África, e aqui se esperava encontrar também no continente sul-americano. Tá bem? Então, os interesses durante esses 30 anos, o interesse português pelo território americano eram pequenos nos primeiros anos após a expedição de Cabral. Então, os lucros do comércio com as Índias eram mais atraentes, como eu estava falando para vocês. Então, o interesse deles estava no outro lado do mundo. Tá? Então, a exploração do território foi relegada a particulares. Então, o que vai acontecer? Né? Portugal não manifestou o interesse, porque o que aconteceu? Quando eles chegaram aqui, eles viram que o Brasil não tinha aquilo que eles imaginavam que tivesse, que eram as riquezas que eles estavam procurando. Portanto, se não tinha aquilo que eles queriam, eles passaram a olhar com outros olhos. O que o Brasil tem que pode dar para Portugal, podia dar para Portugal naquele momento? Naquele primeiro momento, madeira, pau-brasil, que era uma madeira que, obviamente, como toda madeira, utilizada para fazer os mais diversos produtos, móveis, embarcações, e além disso, dessa madeira se tirava a tinta, se extraía a tinta, uma tinta vermelha escura, que era muito utilizada para tingimentos e outras coisas, fazer tintas lá em Portugal, tá bem? A exploração do território então foi relegada a atividades particulares da coroa. Então, ou seja, Portugal oficialmente, Portugal não investiu dinheiro no Brasil. A real é essa, O rei de Portugal disse, o que tem lá? Só tem madeira. Então, vamos deixar lá para ver se alguém quer aquele território, se alguém manifesta interesse. Vamos tomar posse dele, vai ser nosso, mas vamos deixar em off o negócio. E outra coisa que acontece nesse período um pouquinho anterior é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi basicamente aquela questão assim, Portugal e Espanha eram as principais nações do mundo neste início de século XVI. Tá? Então, neste período aí, Portugal e Espanha dominavam, a China e os Estados Unidos do período atual. Só que são dois países vizinhos, Portugal e Espanha. E eles eram os países que estavam já nas grandes navegações, que já estavam com seus estados constituídos, ou seja, já tinham feito a unificação, a formação do Estado moderno, que a gente vai ver depois. Então, ou seja, já eram países, enquanto que os outros ainda eram um ajuntamento de feudos. Portugal e Espanha já eram países, já estavam navegando, já estavam encontrando riquezas na África e buscando também encontrar o Oriente. Num determinado momento da história, esses dois países sentaram-se à mesa, juntamente com o Papa, e passaram a régua no mapa mundi, dizendo, olha, metade do mundo é meu e outra metade é teu, e o resto que se dane, nós somos os mais fortes, nós somos as maiores potências, e estes países literalmente tomaram conta do mundo. Sentaram e disseram, isso aqui, o que está a tantas milhas da ilha de Cabo Verde é meu, o que está a tantas milhas à esquerda é teu, e acabou. Então, isso obviamente gerou um descontentamento muito grande por parte de quem? Das outras nações que estavam se formando ou recém-formadas, como, por exemplo, a França, a Inglaterra, a própria Bélgica, que vem depois, a Holanda. Então, esse Tratado de Tordesilhas nunca vai ser aceito por esses outros países, porque como é que tu pode dividir o mundo entre dois países sem o aval dos outros países? Então, isso é uma coisa, e principalmente uma bênção da Igreja Católica, isso é uma coisa que gerou muita discórdia logo ali adiante. Então, o Tratado de Tordesilhas foi questionado pelos países europeus não envolvidos, como eu já disse, e ocorreram invasões nas terras portuguesas, no Novo Mundo, e Portugal foi obrigado, então, a organizar expedições para expulsar os franceses. Claro, como eu estou dizendo, a França é um país que não aceitou, e já era um país agora, na metade do século, já bem forte, já era país, já era Estado. Então, o que acontece? A França, ela não vai aceitar que dois países próximos ali tomem conta do mundo. Então, em resposta a esse tratado, os franceses começam a invadir as terras, tanto de Portugal quanto da Espanha. E tomates, vocês pegaram na marra, agora eu vou pegar de vocês também.
ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Então, a lógica que funcionava era essa, né? Então, tanto é que a França, por exemplo, né, ela vai vir para o Brasil, vai invadir o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, e vai fundar uma colônia francesa dentro do Rio de Janeiro, a chamada França Antártida, tá? Que vai ficar lá durante alguns anos, né, sendo como colônia, mas depois os portugueses vão se organizar e vão expulsar os franceses do Rio de Janeiro, tá bem? Outra coisa, então, a primeira atividade, como eu já falei, o pau-brasil, tá? Que obviamente fazia parte de todo o cenário da geografia brasileira, né? Porque somos um país com um dos maiores litorais do mundo e quase todo o nosso litoral coberto pela Mata Atlântica, que tinha, consequentemente, muitas, sei lá, não tem nem adjetivo para falar, né? A quantidade de pau-brasil que existia aqui. Bom, então, dentro deste primeiro período aqui, né, nós temos este mapinha aqui que nos mostra um pouquinho sobre como é que estava organizado esse Brasil. Assim. Então, a partir de 1530, a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Expedição colonizadora. Tá? Então, esses caras vêm com o objetivo, em 1530, de colonizar. Ou seja, de 1500 a 1530, o Brasil ficou vago. Se administrava o Brasil de Portugal, tá? E tu tivemos nesse período a invasão dos franceses. Então, aqui, né, a expedição colonizadora, esse Martim Afonso de Souza é o primeiro cara que vem com barcos, com madeira, com pedra, com animais, que vem para realmente fundar uma cidade aqui no Brasil e dizer, agora existe pessoas morando aqui no Brasil, né? Tomar posse, claro que, cuidado, né? Não tinham os índios? Tinham, mas os portugueses estão justamente invadindo os índios, tirando os índios da jogada e tomando posse, então, do território brasileiro. Então, o objetivo do Martim Afonso de Souza era, né, basicamente, proteger a costa. Você imagina um mapa do Brasil, com os caras com meia dúzia de barcos, entendeu? Para fiscalizar tudo. Era impossível, entendeu? O cara estava num lugar, estava invadindo o outro. Ainda mais naquele período, dos anos 1500 e tal. Você imagina a quantidade, né, de barcos que seria necessário ter para tomar conta do litoral todo. Se hoje a Marinha do Brasil não consegue, né, ter ainda um efetivo de navegações para vigiar toda a costa do Brasil, você imagina na época. Então, em 1532, tem a fundação da primeira vila, né, a primeira cidade, vila, né, que depois vai dar origem a uma cidade, que é de São Vicente, no litoral paulista, né, do lado de Santos. Ali. Então, você tem a instalação do primeiro engenho, os engenhos que vão ser a atividade produtora, né, de açúcar. Vai ser já a segunda economia do Brasil. Então, a partir de 1534, as capitanias hereditárias, que nós estudamos em aula, tá? Que aí é uma forma que o governo português tem, né, de efetivar a colonização e a exploração econômica do território. Nós vamos ver aqui o que são as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi basicamente isso aqui, ó, tá? O rei lá de Portugal pegou o mapa do Brasil, passou a régua no mapa, dividiu em 15 linhas, dando esses nomes: Maranhão, 2 capitanias, Ceará, Rio Grande, que não é a minha cidade, é Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente de Novo e Santana. Então, essas capitanias hereditárias, como vocês podem perceber aqui no mapa, eram extensas faixas de terra que cortavam o território brasileiro quase que de ponta a ponta. Por que não vai até o final desse ano? Porque existia este Tratado de Tordesilhas, que era basicamente uma linha imaginária, que essa linha imaginária, como eu já expliquei, o Tratado de Tordesilhas foi feito entre Portugal e Espanha, essa linha tomava-se por princípio, basicamente, a questão
Vamos voltando aqui, então, tive que dar um pausezinho. Então, pessoal, essas capitanias hereditárias, tá? Elas foram dadas, entre aspas, doadas a pessoas muito ricas de Portugal. Então, tu tinhas lá, né, por exemplo, os nobres portugueses, os burgueses, os caras que tinham grana. E aí o que acontecia? O rei, a real é o quê? O rei de Portugal não queria gastar dinheiro com o Brasil, porque acreditava, né, que ele, tipo assim, estava um pouco cabreiro, né? Tipo, será que eu vou investir no Brasil? Só tem mato lá, não tem riqueza. Então, quando eu boto muita grana lá e perco dinheiro. Então, o que ele faz, né? Ele doa terras e espera, né? Na verdade, o que ele faz? Terceiriza. Ele doa as terras para pessoas nobres, caras que tinham grana, com o objetivo que esses caras investissem no Brasil e descobrissem, obviamente, as riquezas, porque aí essas riquezas seriam repassadas em forma de impostos para o rei. Então, essa é a jogada, né? Mas, só para ter uma ideia, assim, as capitanias, porque o cara que recebia as capitanias hereditárias, ele ficava com a posse do território, mas ele não tinha alguns deveres e direitos, né, com a capitania. Então, o que vai acontecer aí, né? Nós vamos ter algumas coisinhas ali, os deveres do capitão. Entregar 10% dos lucros dos lucros da exploração para a colônia. Então, por exemplo, se eu lucrasse lá 100 mil, 10%, sabe, 10 mil eu tinha que pagar para o rei. Recolher para a coroa o quinto, né, sobre os metais preciosos. Isso seria se eu descobrisse metais preciosos. Então eu teria que dar a quinta parte, ou seja, né, se imaginar que tirou 100 quilos de ouro, então tu darias ali 20, né, para a coroa, 20 quilos. Né? Então, os direitos, tá? Esses eram os deveres do donatário. Os direitos: escravizar indígenas, isso já estava liberado, fundar vilas e conceder sesmarias. Sesmarias eram grandes propriedades de terra. Então, o cara que, né, era o donatário, ele podia escravizar para botar os índios para trabalhar, fundar cidades, vilas, né, e também doar, conceder terras. Esse cara que já tinha ganho a terra do rei, ele também podia passar para outros. E aí a origem, né, dessa distribuição de terras no Brasil, dessa injustiça de distribuição de terra e por que existe tanta terra improdutiva no Brasil. E exercer a justiça na capitania. Sim, o donatário, ele ficava com o direito, né, de criar a sua própria lei dentro da sua própria capitania. Portanto, né, como não existia um código civil, uma legislação, dentro de cada capitania hereditária, o donatário tinha o direito de exercer, então, esse controle jurídico, aplicar a lei de acordo com o que ele imaginava que fosse. Bom, essas capitanias hereditárias não deram certo. Por que elas não deram certo? Justamente pelo fato de que era uma barca furada, entendeu? Quem é que ia querer vir para o Brasil, sem saber o que era o Brasil propriamente? Porque o que se sabia do Brasil é que era só mato, né? E que era só mato e que não tinha as riquezas. Então foram poucos os caras que investiram dinheiro. Aonde deu certo? Pernambuco e São Vicente. Foram as duas capitanias que deu certo. Então, apesar dos vários direitos concedidos pela coroa, aos donatários, a maior parte das capitanias fracassou. Entre as razões para isso destacam-se a falta de recursos financeiros, a inexperiência e falta de interesse por parte de alguns donatários, um frágil sistema de comunicação e transporte, ou seja, você imagina o que era o Brasil nessa época, né, cara? Se comunicar, imagina se comunicar uma capitania com a outra, uma vila com a outra, era uma coisa absurdamente, era impossível, né? E também se comunicar entre o Brasil e Portugal. Você demorava quantos meses? 2 meses navegando para chegar uma notícia lá. Então é uma coisa muito difícil, sem contar também que os próprios indígenas, né, fizeram resistência. A gente não tem que acreditar que essa dominação foi passiva. Passiva em alguns índios, mas muitos realmente se organizaram e lutaram contra essa dominação portuguesa.
Tá? Então, as exceções foram as capitais de Pernambuco e São Vicente, que tiveram isso por causa que começaram plantando açúcar. Então, ou seja, a plantação, né, de açúcar, ela foi importante, porque nesses lugares, além de haver um interesse realmente por parte dos donatários, dos caras que estavam recebendo a terra, eles começaram a plantar. E nessas regiões, voltando ali no slide, né, eram regiões que o clima é muito bom. Então, casou o clima, o solo e, né, os investimentos. É sempre bom falar que, de alguma maneira ou de outra, né, as capitanias hereditárias, elas deram certo, só deram certo ali porque houve interesses, né, em investir em grana ali dentro. Tá bem, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa aula aqui, já deu 20 minutos. Na próxima aula eu gravo o governo geral, tá? E a gente vê o governo geral, que é um outro assunto, para não ficar tudo a mesma coisa, tá bem, gente? Deixa eu só aumentar aqui, voltar para cá. Então, nesta primeira aulinha, nós vimos a revisão de capitanias hereditárias e o início do Brasil nessa jogada aí, tá bem? Eu espero que vocês tenham lembrado, que vocês tenham recordado, tá? Espero que vocês também se encontrem bem aí nas casinhas de vocês. Tô louco para voltar, não sei quando a gente vai voltar, enquanto isso a gente vai né, se vendo por aqui. Todas as quintas-feiras, no turno da tarde, eu estarei online para fazer as postagens das aulas e tirar as dúvidas com vocês, tá bem? Então a gente pode se falar lá no grupo do Facebook da turma, tá? Dos 7º anos. Gente, um forte abraço aí, tá? Fiquem todos com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau.